Prezados irmãos e irmãs, o título de nossa mensagem hoje é Reflexões do Pregador. E o texto bíblico para a nossa meditação está no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 1 a 11. Assim diz a palavra de Deus. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, ajuda-nos a compreender a filosofia deste livro e o que nós temos a aprender para os dias de hoje, a partir da perspectiva do autor do livro de Eclesiastes. Nós te pedimos agradecidos, querido Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Qual é o sentido da vida para você? Como você enxerga a sua existência? Numerosos filósofos têm debatido este tema ao longo de séculos. Há aqueles que abordam a vida de uma forma mais otimista e há aqueles que enxergam a existência de uma maneira mais negativa, mais pessimista. Hoje, em função da nossa cultura materialista, consumista, nós temos a tendência de apenas viver superficialmente. Oscar Wilde escreveu: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. E como esta frase é verdadeira para a nossa sociedade. Nós temos a impressão que cada vez mais as pessoas estão se superficializando em sua maneira de se relacionar uns com os outros e até mesmo consigo próprias. O livro de Eclesiastes foi escrito séculos antes de Jesus Cristo. É um livro muito antigo que expressa a sabedoria
dos filósofos do Oriente Médio e do Oriente Próximo, de cerca de 500 a 1000 anos antes de Cristo. O autor do livro de Eclesiastes se apresenta como sendo um rei de Jerusalém que viveu tudo aquilo que um ser humano pode sonhar. Ele foi muito rico, foi muito famoso, foi muito poderoso e, do ponto de vista humano, ele foi muito sábio, tinha muito conhecimento. Por isso, embora nós não saibamos se foi o próprio rei Salomão que escreveu esse livro, o autor, Salomão ou não, retrata a vivência do reinado de Salomão e, de alguma forma, retrata o pensamento do rei Salomão. O interessante é que o autor, depois de ter experimentado de tudo aquilo que a vida oferece de aparentemente melhor, mergulha numa profunda desesperança e experimenta um verdadeiro vazio existencial. O livro de Eclesiastes, portanto, reflete a visão de um homem que teve de tudo, mas mesmo assim experimentou uma amarga decepção com a vida. O livro de Eclesiastes aborda a existência humana a partir de uma perspectiva puramente mundana, terrena, sem levar em conta o aspecto espiritual mais profundo da vida. É um livro fantástico, que tem muito a nos ensinar. A palavra Eclesiastes deriva de uma palavra grega, que significa orador, ou sábio, ou pregador, ou, usando a linguagem de hoje, um filósofo que se dirige para uma assembleia de pessoas. Em hebraico, o título deste livro é Kohelet, que significa pregador. Assim sendo, o livro reflete as mensagens, as reflexões de um pregador que viveu a opulência e, mesmo assim, experimentou a amarga frustração da vida. O que nós podemos aprender com a filosofia de Kohelet, com a filosofia deste pregador? Este livro nos convida a fazer algumas reflexões importantes, principalmente para nós que somos cristãos, no sentido de que nos identificamos com a mensagem, a pessoa e a filosofia de Jesus Cristo. Como nós cristãos podemos ler o livro de Eclesiastes? Como nós podemos aproveitar este livro para as nossas vidas? A primeira reflexão do pregador, do autor de Eclesiastes, é de que a vida sem Deus é uma ilusão. Um dos versículos mais conhecidos está no capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Esta expressão, no hebraico,
representam um superlativo, ou seja, tudo na vida é a vaidade em sua forma extrema. E a palavra vaidade, no hebraico, significa algo vão, algo vazio, fútil, passageiro, tenaz, algo que vai e desaparece rapidamente. A palavra significava originalmente fumaça. A fumaça se dissipa com muita facilidade. E, de acordo com o pregador, a vida é assim. A vida se dissipa rapidamente. O autor viveu o luxo. É como se ele tivesse vivido nos dias de hoje e fosse uma pessoa que tivesse uma casa extremamente luxuosa, o último carro do ano, um salário fantástico. Ele viveu todos os prazeres carnais, sensuais, que as pessoas materialistas sonham tanto. E ele, mesmo assim, ficou muito deprimido. Porque ele chegou à conclusão de que a vida vivida desta forma não tem significado. O filósofo e psiquiatra Viktor Frankl afirmou que a maior necessidade humana é a busca por um significado na vida. E o interessante é que, muitas vezes, as pessoas correm atrás deste significado, tentando preencher o seu vazio existencial com coisas que não satisfazem de verdade. E vão atrás de coisas materiais, atrás de coisas mundanas, atrás de poder, de fama, de riqueza, de conforto. E nada disso preenche o vazio da alma humana. E o autor de Eclesiastes experimentou isso. E ele, por isso, que inicia o livro que leva o título de pregador, afirmando que tudo na vida não passa de uma grande ilusão. Nós, como cristãos, podemos enxergar a vida de uma maneira diferente. Nós podemos perceber, por meio de Jesus Cristo, que a vida faz sentido sim. E quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos do nosso Mestre que a vida tem um grande propósito para nós. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 9, o apóstolo afirma que a verdadeira luz, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Esta luz de Deus, que ilumina a mente humana, é a luz de Jesus. Jesus Cristo é a manifestação em forma humana da essência de Deus. Jesus nos ilumina para nós compreendermos que a nossa vida tem um profundo sentido, um sentido vocacional. Nós somos chamados para cumprirmos uma missão que só você
pode realizar. A missão que você tem, nenhuma outra pessoa pode fazer no seu lugar. Só você pode cumprir o objetivo para o qual Deus enviou você a este mundo. Por isso que você é tão importante. Por isso que você tem um valor tremendo aos olhos do Criador. Portanto, para nós que temos o privilégio de termos conhecido Jesus, a vida não é simplesmente uma ilusão. A vida tem, sim, um grande significado. Porém, para uma boa parte da humanidade que ainda não entrou em contato com Deus por meio de Jesus, a vida não passa de uma grande vaidade, de um grande vazio. A vida não passa de uma fumaça passageira. A segunda reflexão do pregador é que a vida sem Deus é um fardo. Ele afirma que, no versículo 4, geração vai, geração vem, o sol se levanta, o sol se põe, o vento vai para o sul, faz o seu giro, os rios correm para o mar, como sempre, nada muda. E depois ele conclui, todas as coisas são uma canseira. O que ele quis dizer com isso? Que quando nós analisamos a vida do ponto de vista puramente mundano, a vida é um ciclo que se repete. Não há novidade. A história se repete. A natureza humana continua sendo sempre a mesma. Às vezes, nós pensamos que os problemas econômicos e sociais que nós estamos vivendo são uma particularidade dos dias de hoje, mas não são. Há milhares de anos, a humanidade experimenta as mesmas coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Sempre houve inflação, sempre houve pobreza, sempre houve desemprego, sempre houve injustiças. E a história se repete. Os mesmos erros são cometidos dia após dia. Então, o filósofo, o rei, diz assim, olha, eu vivi tudo que vocês podem imaginar e cheguei à conclusão de que a vida é um grande peso. E, de fato, quando a vida é analisada do ponto de vista puramente terreno, até pelo fato de ela não ter sentido, ela passa a ser um grande fardo. Mas quando nós olhamos a vida sob a perspectiva espiritual, quando nós olhamos para Deus por meio de Jesus, a vida adquire um sentido completamente diferente. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse que o fardo que as religiões humanas colocam sobre as pessoas são muito pesados. Jesus, ao contrário do que muitos pregadores e líderes religiosos fazem hoje, Jesus não procurava aumentar o sofrimento devido ao pecado. Jesus não ficava cutucando a ferida das pessoas. Olha como você é pecador, olha como você é um desgraçado, de forma alguma.
Jesus aliviava o sofrimento das pessoas. Ele se coloca ao nosso lado para carregar o peso da vida, para carregar os nossos fardos, as nossas cargas. Jesus convida as pessoas não para sofrerem mais, mas para serem aliviadas. Existem mensagens que nós ouvimos e nós saímos mais sofredores do que antes da mensagem. Jesus transmitia alívio para as pessoas. As pessoas corriam atrás de Jesus porque elas se sentiam aliviadas. Jesus traz alívio, traz paz ao nosso coração, ele traz descanso, ele cura as nossas feridas existenciais. E a vida, que é um fardo sem Jesus, com Jesus, a vida se torna uma aventura deliciosa de ser vivida. Claro, no mundo passareis por aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você está vivendo a vida como o autor do livro de Eclesiastes? Você está pessimista, cansado, cético em relação a tudo? Duvidando da bondade existencial, da bondade inerente ao universo? Você está duvidando de tudo? Talvez é porque você não esteja focando seus olhos em Deus e em Jesus. Mas se você direcionar a sua atenção para o Mestre, você vai se deliciar com a vida. Você vai ser capaz, mesmo em meio ao sofrimento, de experimentar o poder e a bondade do Criador. E vai poder dar graças a Deus em todas as situações. E por fim, o pregador, o autor do livro de Eclesiastes, chega à conclusão de que a vida é monótona. A vida não é apenas sem sentido, cansativa, mas é monótona. Ele diz: o que foi é o que há de ser. O que existiu no passado é o que vai acontecer no futuro. Aquilo que você fez, quando você morrer, ninguém mais vai se lembrar. Não haverá memória das coisas que você fez, nem do que você representou na vida. Que amargura no coração do pregador. Mas nós, quando olhamos a vida a partir da perspectiva da graça de Deus, nós podemos saborear cada detalhe da nossa existência. E nós vamos enxergar a vida não como algo monótono, mas como um filme que tem como diretor o próprio Deus, o nosso Pai Celestial, aquele que nos criou com muito amor. E por isso nós podemos desfrutar de uma felicidade que não depende das circunstâncias, mas depende do nosso olhar espiritual direcionado a Deus.
Como é que você tem vivido esta vida? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se nós quisermos conhecer a vida em abundância que Deus tem a oferecer para cada ser humano, é necessário olharmos para Jesus. É necessário nos identificarmos com a visão do Filho de Deus. É necessário nós confiarmos naquilo que Jesus nos ensinou. A vida, aí sim, passa a ter uma nova dinâmica. E nós podemos dar graças a Deus por termos sido criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Como pastor, o meu desejo é que a vida para você seja algo prazeroso, algo com sentido, algo que lhe dê um significado e que te impulsione a acordar e a afirmar: hoje será mais um dia de grandes vitórias na minha vida. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e que você possa ter uma semana maravilhosa pela frente. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém.